Imagine um dos empresários mais ricos e influentes do Brasil trocando os luxos de sua vida empresarial pelo trabalho duro nas ruas, ao lado de pessoas que lutam diariamente para sobreviver. Luciano Hang, dono da gigante Havan, decidiu passar uma madrugada inteira acompanhando catadores de lixo, aqueles que vivem da reciclagem e daquilo que a sociedade descarta. Mas por quê? O que ele descobriu nessa experiência extrema? Enquanto muitos dormem tranquilamente, nas sombras da cidade, um exército de trabalhadores invisíveis percorre ruas escuras, revirando sacos, puxando carroças pesadas e enfrentando todo tipo de dificuldade. São homens e mulheres que, sem qualquer segurança ou garantia de direitos, sustentam suas famílias coletando materiais recicláveis. Mas o que realmente sabemos sobre a vida dessas pessoas? E mais do que isso, o que um empresário bilionário pode aprender ao viver essa realidade por uma noite? Luciano Hang, sempre envolto em debates sobre economia e desenvolvimento do Brasil, quis entender de perto o outro lado do país, o Brasil que trabalha, mas não aparece nas manchetes. O Brasil que sustenta sua economia informalmente e muitas vezes sem reconhecimento. Ele vestiu roupas simples, dispensou sua equipe e caminhou lado a lado com aqueles que sobrevivem do que os outros jogam fora. Luciano Hang, empresário bilionário, fundador da Havan, uma das maiores redes de varejo do Brasil, e figura polêmica quando o assunto é economia e política. Defensor do empreendedorismo e do livre mercado, ele sempre fez questão de se posicionar sobre os desafios do país. Mas dessa vez sua abordagem foi diferente. Em vez de análises de gabinete ou debates acalorados na internet, Hang decidiu descer ao nível mais básico da economia brasileira: o trabalho informal dos catadores de lixo. Mas por que exatamente ele escolheu essa experiência? A resposta está em uma realidade que poucos conhecem de perto. O Brasil tem milhões de trabalhadores informais, muitos deles vivendo da reciclagem, um setor essencial, mas pouco valorizado. São pessoas que percorrem ruas de madrugada, recolhendo papelão, alumínio, plástico e outros materiais, vendendo-os por preços irrisórios para garantir o sustento do dia seguinte. E, embora essa atividade movimente bilhões de reais anualmente, os verdadeiros trabalhadores da reciclagem continuam à margem da sociedade, sem direitos, sem apoio e muitas vezes invisíveis. O objetivo de Luciano Hang era claro: entender de perto essa realidade e ver com os próprios olhos como vivem essas pessoas. Não bastava ouvir relatos ou ler estatísticas. Ele queria sentir na pele o peso do trabalho, a incerteza do dia seguinte e as dificuldades que fazem parte da rotina de milhares de brasileiros. Para isso, escolheu um dos muitos grupos de catadores que percorrem as ruas das grandes cidades durante a madrugada. Vestiu-se de forma simples, deixou de lado qualquer formalidade e decidiu acompanhar esses trabalhadores anônimos em sua jornada. Ele encontrou pessoas que já tiveram empregos formais, mas perderam tudo. Gente que trabalhou uma vida inteira e sem oportunidades, encontrou na reciclagem sua única alternativa. Pais e mães que sustentam seus filhos catando materiais que outros descartam sem pensar duas vezes. Luciano Hang chega ao ponto de encontro com os catadores, uma esquina escura e silenciosa, longe das luzes e do brilho das grandes avenidas. Ele não está acompanhado de seguranças ou assessores, mas sim de um simples uniforme, como qualquer um que trabalha nas ruas. Os catadores olham com desconfiança. Afinal, não é todo dia que se vê um empresário milionário trocando o conforto de sua vida pelo trabalho duro e incerto de quem luta pela sobrevivência. Ele se aproxima, cumprimenta os trabalhadores e com um sorriso diz que está ali para entender a realidade deles. A surpresa é visível nos rostos dos catadores. Afinal, o que um homem de negócios tão rico poderia aprender com eles, que enfrentam condições tão extremas para garantir o sustento? O clima é tenso, mas aos poucos as barreiras vão se desfazendo. Luciano começa a conversar, escutar, absorver. Ele percebe que por trás daquelas mãos calejadas e rostos cansados existem notícias de vida marcantes, de batalhas travadas em busca de dignidade e sobrevivência. Enquanto eles se preparam para a jornada de trabalho, Luciano observa atentamente o cenário ao seu redor.
os sacos de lixo espalhados pela rua, o cheiro forte e desagradável do desperdício, a sensação de insegurança que paira no ar. Ele pergunta sobre o que os motivava a continuar. Um dos catadores, com um olhar cansado, responde: a gente não tem escolha, não é fácil, mas é o que a gente tem. O lixo é nossa vida. Eles começam a caminhar pelas ruas, vasculhando os sacos, separando o que pode ser vendido. Luciano, inicialmente hesitante, começa a se entender o peso do trabalho. Cada saco, cada garrafa reciclável, cada pedaço de papel tem um valor. Eles não estão apenas recolhendo lixo, estão lutando pela sobrevivência, acumulando pequenas vitórias dia após dia. A cada passo, o empresário se dá conta de como aquele trabalho, aparentemente simples, exige muito mais do que ele imaginava. O esforço físico, o risco de ser agredido ou até mesmo atropelado, as condições insalubres e a falta de recursos. Mas, acima de tudo, ele percebe algo ainda mais profundo: a falta de respeito e de oportunidades. Para esses trabalhadores, o sistema parece estar contra eles e não a favor. Luciano segue os catadores de perto, sem pressa, sem pressões. Ele sente na pele o peso do trabalho árduo e a realidade se torna mais clara a cada hora que passa. Os catadores, por sua vez, começam a aceitar sua presença, percebendo que ele não está ali para julgá-los, mas para entender sua realidade. E assim, enquanto a noite avança, eles falam mais sobre suas vidas, seus sonhos e as dificuldades que enfrentam todos os dias. Um ciclo interminável de trabalho e superação. Conforme a madrugada avança, as conversas entre Luciano e os catadores começam a revelar notícias que ele jamais imaginou ouvir. Eles falam sobre como chegaram até ali, como a vida, em algum momento, os forçou a encontrar alternativas para sobreviver. Um dos catadores, com expressão séria e cansada, explica: eu trabalhei muitos anos com carteira assinada, mas a crise pegou, as contas não paravam de chegar e, de repente, eu vi que não tinha mais o que fazer. O jeito foi vir para a rua. Luciano escuta atento, sem interromper. Ele sente a dor por trás de cada palavra e algo começa a incomodá-lo. Mas e os filhos? Como ficam? Ele pergunta, tentando entender o impacto dessa vida para as famílias. Outro catador, mais velho, com um semblante marcado pelo tempo, responde: a gente tenta dar o melhor. O que é que a gente pode fazer? Arrumamos o lixo e às vezes um pouco de comida vem, mas nunca é o suficiente. Eles crescem vendo a gente ali, no lixo, e sabem que é isso que eles têm para aprender. O tom é grave, mas a realidade é inegável. Luciano começa a refletir. E o governo? Alguém se preocupa com vocês? Tem alguma ajuda? O catador mais jovem, com o rosto sujo de suor e poeira, balança a cabeça negativamente. Ajuda? Aqui, quem ajuda somos nós mesmos. Não tem auxílio, não tem nada. Se a gente não sair amanhã cedo, como vai sustentar a casa? Não tem segurança nem apoio. O que a gente precisa é de trabalho, mas trabalho que seja digno, não mais migalhas. A palavra digno ressoa no ar. Luciano olha para os catadores, tentando compreender o que se passa na mente deles. Então, o que vocês querem de verdade? Pergunta mais sério enquanto caminha ao lado deles. Queremos um lugar para trabalhar, com respeito, um lugar onde a gente seja reconhecido. Não queremos viver do lixo, mas o lixo é o que o sistema nos deu. O que a gente precisa é de oportunidade. Luciano sente um nó na garganta ao ouvir essas palavras. Ele sabia da pobreza no Brasil, mas estar ali, ao lado desses homens e mulheres, sentindo o que eles sentem, enxergando o que eles enxergam, é algo que mexe com sua perspectiva. Os catadores, por sua vez, continuam a falar de seus desafios diários. Como cada dia de trabalho é um desafio, não só para conseguir o sustento, mas para manter a dignidade. Você sabia que o reciclável é um dos setores mais lucrativos do país? Pergunta um deles. Luciano, surpreso, responde: eu sabia que a reciclagem é importante, mas não imaginava que gerasse tanto dinheiro. O catador faz uma pausa e então, com um tom de amargura, responde: mas quem lucra de verdade são os grandes empresários. A gente pega o que sobra, e é isso que a gente ganha. O dinheiro tá lá, mas não chega para quem realmente faz o trabalho.
Essas palavras, carregadas de frustração e de uma sensação de injustiça, ecoam na mente de Luciano. Ele começa a perceber que a falta de valorização do trabalho dos catadores não é apenas uma questão de falta de oportunidades, mas de uma falha no sistema. Eles são os heróis invisíveis da cidade e, ao mesmo tempo, as vítimas de um sistema que os ignora. A cada notícia, a cada relato de vida, Luciano se vê mais envolvido e tocado pela realidade dos catadores, percebendo que, por mais que tentem sobreviver com dignidade, o Brasil não oferece as condições necessárias para isso. Enquanto a noite vai se arrastando e a madrugada avança, Luciano Hang começa a refletir profundamente sobre o que viveu ao lado dos catadores. O que parecia ser uma simples experiência de imersão em uma realidade distante acabou se tornando uma jornada transformadora. Ele começa a perceber que por trás da luta diária dos catadores há algo muito maior em jogo: a desigualdade social, a falta de oportunidades e, acima de tudo, a falta de respeito. Ao caminhar pelas ruas, recolhendo o que outros descartam, ele viu mais do que pessoas em busca de sobrevivência. Ele viu trabalhadores invisíveis, cujas vidas não são reconhecidas nem pelas autoridades nem pelos cidadãos. Luciano se pergunta: por que eles não têm os direitos que merecem? Por que o trabalho deles, que é essencial para a economia, não é valorizado de forma justa? Ele se dá conta de que a reciclagem, um setor vital para o Brasil, não apenas gera milhões de reais, mas também é um campo cheio de oportunidades não exploradas. No entanto, as pessoas que estão nesse setor continuam à margem da sociedade, sem apoio, sem proteção, sem reconhecimento. Essas pessoas não estão aqui por escolha. Elas não escolhem viver nas ruas, nem viver do que a sociedade descarta. Elas estão aqui porque muitas vezes o sistema as deixou para trás. E quem são os verdadeiros beneficiados com isso? Luciano pensa em voz alta. Ele começa a questionar como o Brasil lida com sua economia informal, como os catadores e outros trabalhadores invisíveis são tratados. Será que o governo está fazendo o suficiente? Será que as empresas estão fazendo a sua parte? Ou estamos todos ignorando o óbvio? Ele se dá conta de que não basta mais apenas se preocupar com a geração de riqueza, mas sim com a distribuição dessa riqueza de forma mais justa. Luciano agora entende que o problema não está em quem trabalha duro, mas em quem lucra com o trabalho dos outros sem dar o devido valor. Ele começa a enxergar o Brasil de uma maneira diferente, um país de enormes disparidades, mas também de um potencial imenso que precisa ser melhor explorado para todos. Ao final da madrugada, Luciano já não é o mesmo homem que entrou naquela rua escura. Ele carrega em si não só as notícias e as dificuldades dos catadores, mas também o desejo de fazer algo a mais, de buscar mudanças que realmente façam a diferença. Essas pessoas precisam ser ouvidas, não só por mim, mas por todos nós. O Brasil precisa olhar para essas realidades de forma séria e encontrar soluções para dar dignidade a todos, ele pensa, com a mente cheia de novos planos. Luciano não prometeu que mudaria tudo, mas ele entendeu que, como empresário, ele tem o poder de influenciar, de mudar algumas das condições que viu naquela noite. Ele sabe que a luta pela dignidade dos trabalhadores informais não pode ser resolvida da noite para o dia, mas talvez, só talvez, a conscientização de quem está em uma posição privilegiada possa ser o primeiro passo para um Brasil mais justo. À medida que o sol começa a nascer, Luciano Hang se despede dos catadores, com a mente cheia de reflexões e uma sensação de inquietação. Ele sabe que o Brasil é um país de enormes contrastes, mas a experiência que viveu nas ruas, ao lado desses trabalhadores, o marcou profundamente. Enquanto ele caminha de volta para sua rotina, uma pergunta ecoa em sua mente. O que nós, como sociedade, estamos fazendo para ajudar essas pessoas? Os catadores que ele conheceu naquela noite não são exceções, mas parte de uma realidade que afeta milhões de brasileiros. A falta de oportunidades, a luta diária pela sobrevivência e a invisibilidade de tantos trabalhadores fazem parte de um problema muito maior do que a pobreza. Estamos falando de um sistema que muitas vezes não reconhece o valor do trabalho árduo e, em vez de apoiar, marginaliza quem mais precisa.
Luciano, agora mais consciente da disparidade social, se questiona: por que, em um país com tanto potencial, pessoas tão fundamentais para a nossa economia são tão desvalorizadas? Ele sabe que mudanças profundas precisam acontecer. E ele não é o único que pode fazer isso. Todos nós, como cidadãos, empresários e indivíduos, precisamos olhar para os catadores e para os trabalhadores invisíveis com outros olhos. Eles não são números, não são estatísticas, são pessoas com notícias, com sonhos e com direitos que precisam ser respeitados. Agora, deixo essa reflexão para você. Já parou para pensar na importância desses trabalhadores para o funcionamento do nosso país? Já se perguntou como sua vida, seus direitos e suas oportunidades poderiam ser diferentes se o Brasil investisse mais em quem sustenta, muitas vezes na invisibilidade, a base da nossa economia? Esse vídeo não é apenas sobre Luciano Hang ou sobre os catadores. Ele é sobre todos nós. Ele é sobre o Brasil, que ainda precisa aprender a olhar para seus trabalhadores informais, para aqueles que vivem nas ruas, para aqueles que batalham incansavelmente por um futuro melhor. Eles são os heróis silenciosos de um país que precisa, urgentemente, repensar suas prioridades. Se essa notícia tocou você, não deixe de compartilhar. Vamos espalhar essa reflexão. Vamos fazer mais pessoas pensarem sobre o que pode ser feito para mudar essa realidade. Deixe seu comentário, compartilhe suas ideias e, acima de tudo, lembre-se, a mudança começa quando decidimos enxergar além do óbvio.